Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estar aqui novamente, falando a respeito da palavra do Senhor. Muito boa palavra também introdutória do pastor, que leu sobre Jesus, o bom pastor das ovelhas. E nessa noite eu gostaria de falar de um outro personagem bíblico que entendia também muito bem de ovelhas, um que prefigurou o sumo pastor, que foi figura desse pastor, que foi o pastorzinho de ovelhas chamado Davi. E quando o pastor falou comigo pela manhã para eu trazer essa palavra, folheando a Bíblia durante a tarde, eu lembrei de um texto que outro dia eu estava meditando nesse texto e senti do Espírito Santo de dar uma pequena palavra a respeito disso. Amém? Irmãos, gostaria que os irmãos ficassem de pé em respeito à palavra, mais uma vez. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 124, Salmo de número 124, é um salmo curtinho. Esse salmo faz parte de um compêndio de salmos que o povo ia recitando, como que às vezes cantando também, todas as vezes que subia a Jerusalém para alguma festa, o povo ia recitando esses salmos, ia cantando. E esse Salmo 124 foi escrito exclusivamente por Davi. Vamos lê-lo. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Podeis tomar assento. Meus irmãos, esse salmo, quando Davi escreveu, é um salmo de rememorização. É um salmo de trazer novamente a memória. É um salmo que Davi estava conclamando o povo a se lembrar do passado, a se lembrar de tudo que Deus tinha feito até aquele momento e refletir sobre o que eles passaram durante todos os anos de perseguições, de batalhas, de duras provações, de deserto, de duras conquistas. Quantas batalhas o povo de Israel sofreu em que eles mal tinham armas. Deus escolheu para si um povo que era um povo simples, um povo até pacífico. Muitas vezes nós vamos ver o povo de Israel até pedindo ajuda aos seus inimigos para amolar suas foices. Um povo que não tinha tanta técnica na guerra, um povo que dependia inteiramente do seu Deus. E aqui Davi está chamando o povo a relembrar desses momentos em que eles passaram. E é interessante que esse salmo começa dessa forma: se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor. E se não fosse o Senhor? Irmãos, uma das características de nós, seres humanos, que nós mais sofremos, uma das nossas fracas características, de nossos defeitos, é a falta de memória.
é a falta de lembrança, é a incapacidade de refletir sobre o passado. Muitas vezes nós esquecemos o que Deus fez por nós, e isso rouba a nossa fé. É por isso que quando nós temos o texto que Paulo nos ensinou a respeito da Santa Ceia, o que está escrito lá? Em memória. A todo momento, Deus também nos conclama a lembrar, lembre-se, lembra-te. Lembra-te do Egito, quantas vezes Deus teve que chamar o povo a se lembrar. Não só se lembrar, mas refletir. Lembra-te do teu passado, reflete sobre o que você passou. Quantas vezes nós não somos ingratos, como os 10 leprosos que Jesus curou? Quantos voltaram? Apenas um voltou. Apenas um se lembrou que Cristo o curou. Às vezes nós estamos num momento ali, ou de alegria, ou de aflição. Muitas vezes, em momentos de alegria, nós esquecemos de agradecer ao Senhor. E aqui Davi, ele clama ao povo que se lembre. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Deus, Jeová, que tantas vezes libertou o povo. Ah, se não fosse o bom pastor que tantas vezes reuniu as ovelhas no aprisco e as protegeu do lobo, as protegeu do perigo. E ele vai falando aqui o que poderia acontecer se não fosse o Senhor. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Irmãos, é comum a gente esquecer que estamos numa guerra. E a guerra, ela é violenta. A nossa guerra, ela é espiritual, mas ela é violenta. O inimigo não tem amizade conosco. Ele não tem pena. Nós temos um vizinho lá que de vez em quando participa em alguns eventos lá, e uma vez eu conversando com ele, ele é reformado do Exército, e ele esteve em alguns pequenos conflitos, né? Foi para o Haiti, e também ele liderou algumas operações aqui no Rio de Janeiro. E ele disse que as primeiras vezes que ele estava lá no conflito, você tem todo o treinamento, mas nada te prepara para o primeiro contato com a guerra. E uma das coisas que ele falou que eu fiquei pensativo sobre isso foi que quando ele estava lá se escondendo atrás de um muro, o inimigo atirava ferozmente, que chegava a arrancar pedaços daquele muro, com aquelas armas tão pesadas. E naquele momento ele refletiu, ele falou, olha, o que eu estou fazendo aqui? Esse homem que está do outro lado lá, ele não quer o meu bem, ele quer realmente a minha morte. Ele não quer amizade comigo, ele quer me matar. Ele não tem nenhum apreço pela minha vida, ele não liga para a minha família, para os meus filhos, ele quer me matar. E nesse momento, nesse exato momento, há também um inimigo que nos circula e a todo momento quer nos matar. Ele não tem qualquer amizade conosco. Quer nos matar espiritualmente. Quer nos levar para a destruição. E o salmista está dizendo, olha, quantas vezes esse inimigo tentou te matar? Quantas vezes ele tentou destruir a tua vida? Seja fisicamente ou espiritualmente? Quantas vezes, atravessando a rua, nós não fomos quase atropelados? Quantas vezes, num assalto, nós não fomos quase feridos de morte? Mas o Senhor, como está escrito, Ele dá ordem aos seus anjos, no plural,
aos seus anjos para guardar aqueles que o temem. E o Senhor tem guardado até hoje, tem livrado-nos das mãos do nosso inimigo. Porque se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, aonde estaríamos nós agora? O Senhor tem nos guardado e nos livrado, às vezes a gente nem sabe, nem tem compreensão do que acontece ao nosso redor. Ele vai dizendo aqui, as águas altivas teriam passado sobre a nossa cabeça. As águas teriam transbordado sobre nós. Quem já viu uma enchente sabe que a água não tem misericórdia. A água vai destruindo, ela vai empurrando tudo que vê pela frente. Não há nenhuma pena. Mas se não fosse o Senhor, essas águas teriam nos levado. E aqui o que eu entendo aqui são as confusões. Quantas vezes também não tivemos confusões, vozes que nos fizeram quase desistir de estar na presença do Senhor? Quantas vezes não chegaram aos nossos ouvidos coisas que nos fizeram refletir de forma errada, de forma carnal, mundana? Quantos convites também que não tentaram nos desviar do caminho? Quantas vezes o inimigo já nos convidou? E ele está constantemente fazendo isso, porque ele não tem interesse nenhum que nós estejamos aqui. Ele não tem interesse nenhum que a coroa da criação, o homem, viva eternamente com Deus. Ele está numa guerra. Obrigado. Ele está numa guerra, e nessa guerra ele vai lutar com toda a sua força, com tudo aquilo que ele pode fazer para nos desviar. E mais à frente, Davi vai dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Por quê, irmãos? Conseguimos por nossos próprios braços, nossa própria força? A ovelha consegue, como o pastor acabou de dizer, consegue sozinha enfrentar o lobo? Existe algum poder na ovelha? Quem já viu uma ovelha sendo tosqueada, aquele animal tão pacífico? Não consegue resistir. Então, Deus não nos dá por presa. Antes, Ele nos protege. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Que pássaro pode escapar do próprio laço? Que força tem um pássaro para escapar do seu laço? E aqui, esse texto em que Davi fala sobre o laço, ele vai dizer algo interessante. A gente sabe que diversos laços são armados para nós. Diversas armadilhas são colocadas para nós. Constantemente. Mas esse laço aqui, o pássaro caiu. E mesmo quando caímos em laços, Deus o quê? Quebra o laço, para que nós possamos escapar. Quantas vezes, por nossas próprias decisões erradas, caímos em laços? E aqui o salmista Davi também, profeticamente, estava falando do maior laço em que a humanidade caiu, daquela que ela jamais poderia sair sozinha, que é o laço do pecado. O laço do pecado só pode ser quebrado por Deus. A nossa alma escapou desse laço quando Cristo venceu na cruz. E hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas diversos laços são colocados todos os dias. Temos que estar atentos para que não caiamos em nenhum desses laços. O nosso socorro está em quem? Em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Davi finaliza o seu salmo nos lembrando de confiarmos naquele que tem
total poder, que é infinito em poder, é infinito em glória e majestade, e aquele que é infinito em amor. Aquele que cuida de nós é infinito. Então, é interessante nós notarmos que quando o homem passa a se lembrar, a refletir, a pensar, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Certa vez eu estava me lembrando uma vez que eu passei por um assalto e eu estava preso no trânsito, não tinha para onde ir. E, como sempre, 2 homens numa moto, né? E bateram no vidro do meu carro, eu estava indo para o trabalho. Eu tive que baixar o vidro, né? Blindado. Fazer o quê? E ali ele botou a arma na minha cabeça, um 38 velho, e ele engatilhou o 38. Quando eu vi ele engatilhar o 38, meu corpo se arrepiou. Misericórdia. Uma arma velha dessa, se ele espirrar, se ele respirar mais fundo, ela dispara. E colocou na minha têmpora. E falou, passa tudo. E graças a Deus acabou ali. Foi rápido, ele foi embora. E ainda, pela misericórdia do Senhor, não sei o que ele não gostou do meu celular, jogou no chão, depois eu recuperei. E fui para o meu trabalho, graças a Deus estava saudável, não sofri nada. Mas foi Deus. Reconheça Deus nos teus caminhos para que tu vivas. Foi Deus. Quantas vezes nós não passamos por situações e às vezes a gente, é normal do ser humano, como nós estamos sempre lutando contra o tempo. Porque nosso tempo é muito curto. Nosso tempo nessa vida é muito curto, ele passa como a areia da ampulheta nas nossas mãos ali, e nós estamos ali o tempo todo tentando gerenciar esse tempo, e esquecemos de olhar para o que já passou, para que a nossa fé se fortaleça para o que ainda vai vir. Talvez o ano que passou para você foi muito corrido, foi muito rápido e muito difícil. Talvez esse momento que nós passamos no último ano tenha sido muito difícil, muito trabalhoso. Já era previsto que seria assim, muito trabalhoso. As coisas parecem que estão indo muito rápido, mas hoje, com base nesse texto, que o Senhor me fez refletir, vamos parar, refletir, lembrar que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Passamos muitas provas, sim, mas em todas elas Deus nos livrou. Passamos muitos momentos em que o céu parecia de bronze, mesmo orando, mesmo clamando, estava difícil, mas Deus está cuidando de nós. Deus está nos livrando dos laços da vida, para que possamos ter mais fé, nos lembramos que Deus cuida de nós, que mesmo sendo ovelhas tão frágeis, há um pastor que está cuidando do aprisco, há um pastor que está nos guiando para o grande encontro final, que em breve será, de alegria, de felicidade eterna. E aí não haverá mais laço, não haverá mais perigo. Mas lembremos-nos hoje, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, aonde estaríamos nós agora? Se não fosse o Senhor, o que seria da nossa vida, da nossa família? Se não fosse o Senhor, mas foi o Senhor, sempre foi, sempre nos guardando, sempre nos livrando. Em nome de Jesus, é isso que eu quero deixar para a igreja. Amém. Obrigado. Prezado, a paz do Senhor Jesus,
Estamos muito felizes com o seu acompanhamento dessa mensagem que foi transmitida. E é importante você saber que Jesus é o nosso maior e melhor amigo, socorro em todos os momentos. Tem à sua disposição os canais de comunicação para que você possa ter acesso às informações concernentes à igreja, para ter plena ciência de que Jesus é o nosso Salvador. A Igreja Assembleia de Deus Recreio é uma igreja que adora o Senhor e que prega o Evangelho. E será uma grande bênção se você participar sempre conosco dessa experiência, reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe rica e abundantemente a você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.